A paz do Senhor, irmãos. Que bom ter você em nosso canal. Eu sou o pastor Emerson e eu quero trazer para você uma gota de esperança em dias difíceis, ok? Vamos lá? Continuando o assunto de ontem, nós estamos falando sobre oração. Ontem nós falamos sobre o que é oração, como orar, certo? A questão da oração ser essa conversa. E hoje eu quero falar para você, ore como Jesus orava. Tá? Ore como Jesus orava. E eu quero ler dois textos com você. Um encontra-se em Lucas, capítulo 5, versículo 16, e outro se encontra em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Lucas 5,16 vai dizer assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E Hebreus 5 e 7 vai dizer assim: Ele, Jesus, nos dias da sua morte, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Então, nós vamos aprender a orar como Jesus orava. E para Jesus, a oração não era simplesmente uma conversa. Nós já falamos ontem. Nós já falamos no vídeo anterior. Oração é uma via de mão dupla, aonde você coloca diante de Deus as suas necessidades e você ouve de Deus a resposta dele. Então a oração, ela é muito mais do que simplesmente palavras soltas ao vento. Oração é uma vida com Deus. Um escritor anônimo vai dizer para nós o seguinte, que a oração é a conversa mais importante do dia. Leve a situação diante de Deus antes de falar dela com alguém. Então a oração, ela é o meio pelo qual Deus, ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir e vai dar a resposta que estamos buscando. E passar tempo em oração é o que nós precisamos ter de fundamental. A oração, ela precisa ser o que nós encontramos de primeiro no nosso dia. Nós devemos aprender a orar e ter esse contato com Deus bem cedo. Jesus, no texto que lemos, ele vai tirar um grande tempo da sua vida dedicado à oração. Nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e há muitas referências de Jesus indo orar, orando Jesus e saindo para orar. São as referências que nós temos. Jesus era um homem que se dedicou à oração. Quando nós vamos olhar os evangelhos, nós vamos ver que Jesus tinha uma prática de oração. A Bíblia Sagrada, os evangelhos, vão trazer Jesus orando pelo menos 24 vezes. A Bíblia cita Jesus orando. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão citar Jesus orando. E esta oração era assim: quando ele estava sozinho, ele orava. No meio dos outros, ele orava. Quando ele ia curar alguém, ele orava. Depois de curar, ele orava. Antes das refeições, ele orava. Nas decisões importantes, ele orava. De manhã, de noite, depois de ser pregado na cruz, ele orava. E enquanto morria, ele orava. A oração para Jesus era uma dependência. E isto fazia com que ele pudesse ultrapassar os limites da aflição que ele estava passando. Fazia com que ele pudesse sobressair aos tempos de crise, aos abatimentos. E muitas vezes
nós estamos passando pelas dificuldades e nós estamos nos angustiando e não temos alívio. Por quê? Porque não temos buscado a Deus em oração nesse tempo. Até oramos, mas oramos em situações esporádicas. Jesus não. Ele está dizendo que nós precisamos orar em todo o tempo. Como assim em todo o tempo? Nos momentos de desentendimento, de brigas, nós precisamos orar, falar com Deus a respeito da situação. No momento de problemas financeiros que nós passamos, nós precisamos colocar diante de Deus as nossas situações, diante de problemas que afetam a nossa mente, as nossas angústias, depressões, ansiedades, esses problemas que sobrevêm sobre nós. Quando nós repartimos com Deus em oração, o Senhor, Ele pode nos ajudar diante das nossas enfermidades. Nós podemos colocar isso diante de Deus. Mesmo que para nós pareça impossível, como a situação que nós estamos vivendo, pareça impossível, mas quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, Deus, Ele tem uma palavra para a nossa vida. E não existe desculpa para não orarmos. Porque se você fechar o seu olho, ou simplesmente levar a sua mente no carro, falando com o Senhor, Ele vai te ouvir. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, fale com Ele. Jesus fazia assim. Agora isso não anula a nossa responsabilidade, porque muitos também creem que a oração é algo de decreto e fala e tá e tudo. Não, nós fazemos a nossa parte, que é nos colocarmos diante dele, dependermos dele. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, fale com ele. Jesus fez assim. E mesmo dentro das nossas limitações, os nossos medos, o Senhor, Ele pode entrar e resolver. Por quê? Porque Ele simplesmente está esperando que você, que nós nos coloquemos diante dEle e derramemos diante dEle as nossas situações. Lógico, nós temos que trabalhar, nós temos que procurar médico, mas antes de tudo, nós precisamos colocar diante dEle. Em 1 Pedro, capítulo 5, está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Lançando, colocando nele a sua ansiedade. E como se faz isso? Através da oração. Jesus orava com sinceridade, ele falava do que estava no coração dele, ele abria o coração dele, ele abria a mente dele e permitia que tudo isso fosse colocado diante de Deus. Nós não devemos nos intimidar pela oração. Tem muita gente que tem medo de orar, tem medo de se colocar diante de Deus. Deixa eu te dizer, a oração é o que Deus colocou de mais íntimo dentro de nós, para que o nosso relacionamento com Ele mude. Ele deixou esta grande ferramenta chamada oração. Então, neste dia, faça um propósito com Deus de buscá-lo em oração. Ore como Jesus orava, em todos os lugares, em todas as situações, em todas as ocasiões. E quando nós fizermos assim, nós não somente estaremos nos assemelhando ao Mestre, mas nós estaremos dando a oportunidade para que Deus venha, refrigere o nosso coração, acalme a nossa mente, nos dê clareza nas decisões e nos ajude a vencer os dias difíceis. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus,
nesse momento em que nos colocamos diante de Ti e queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a orar como Jesus orava. Desperta em nós o desejo, desperta, Senhor, em nós a vontade de orar como Jesus orava, de nos relacionarmos com o Senhor como Jesus se relacionava. Senhor, nos ajuda a ter uma vida contigo de oração e busca. E nesses dias difíceis que estamos vivendo, que a sua graça se manifeste, Senhor, porque nós lançaremos diante de Ti todas as nossas angústias, preocupações, temores, tristezas e dores. Nos ajuda, Senhor, a recebermos o bálsamo da sua presença. Nos dá vitória e nos dá graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo, para nós continuarmos a nos refrescar em Cristo nesses dias difíceis. Amém? Deus te abençoe, em o nome de Jesus.